A Teologia de Bento XVI. Parte 3. Breve introdução biográfica. A vida e pensamento de Joseph Ratzinger estão tão intimamente unidos que, numa breve introdução, não seria possível uma análise precisa. Por isso optamos por uma visão ampla tanto da vida quanto dos principais traços teológicos deste autor, dada a diversidade de funções exercidas na Igreja e a magnitude de seu pensamento e obra. Joseph Ratzinger nasceu em Marktlein, distrito administrativo de Altötting, diocese de Passau, Alemanha, no dia 16 de abril de 1927, sábado santo, e foi batizado no mesmo dia. Seus pais são o comissário de polícia Joseph Ratzinger, 6 de março de 1877, 25 de agosto de 1959, e Maria Paintner, 8 de janeiro de 1884, 16 de dezembro de 1963. Joseph é o terceiro e último filho, depois de Maria Teugona, 7 de dezembro de 1921, 2 de novembro de 1991, e Georg, 15 de janeiro de 1924. O seu pai provinha de uma antiga família de agricultores da Baixa Baviera, de modestas condições econômicas. A sua mãe era filha de artesãos de Rinzing, no Lago de Chiem, e antes de casar trabalhará como cozinheira em vários hotéis. Sobre a importância de tal origem vale assinalar a afirmação de Andrea Tornielli. Joseph Ratzinger é um típico intelectual bávaro e é ligadíssimo à sua terra de origem. Em julho de 1929, a família transfere-se para Titimone, e, em dezembro de 1932, para Schauin, onde Joseph Ratzinger começa a frequentar a escola. Desde 1937 a família mora em Uschlala, junto a Traustein. Passou a sua infância e adolescência em Traustein, uma pequena localidade perto da fronteira com a Áustria, a 30 quilômetros de Salisburgo. Foi neste ambiente, por ele próprio definido como mozartiano, que recebeu a sua formação cristã, humana e cultural. Sua juventude foi marcada pela dura experiência daqueles tempos, em que o regime nazista mantinha um clima de grande hostilidade contra a Igreja Católica, conforme ele expressa na sua autobiografia, Lembranças da Minha Vida. Precisamente nesta complexa situação, descobriu a beleza e a verdade da fé em Cristo. Fundamental para ele foi a conduta da sua família, que sempre deu um claro testemunho de bondade e esperança, radicada numa conscienciosa pertença à Igreja. A educação religiosa estava garantida pela oração em família e pela frequência à igreja. Em 1939 entra no Seminário Arquidiocesano São Miguel, em Traustein. Nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, agosto de 1943 a setembro de 1944, embora tivesse ingressado no Seminário de Traustein, prestou serviços auxiliares antiaéreos, nos serviços de trabalho e de infantaria. De maio a junho de 1945, fica prisioneiro dos americanos em Neu-Ulm, sendo libertado em 19 de junho de 1945. Ainda em 1945, consegue o certificado de conclusão do ensino médio no Liceu de Chiengal, vizinho a Traustein. Após a guerra, ingressou no Seminário Maior. Do mês de dezembro de 1945 ao verão de 1947, estuda filosofia na Escola Superior de Filosofia e de Teologia de Freising, em Munique da Baviera. No seminário de Frisinga, onde não se queria estudar apenas teologia, no sentido estreito da palavra, mas escutar também a humanidade de hoje, Ratzinger se dedicou à leitura de grandes clássicos da literatura, de modo especial Dostoiévski. Nos âmbitos teológico e filosófico, leu Romano Guardini, Joseph Pepper, Alois Wenzel, Nietzsche, Hegel, entre outros. Nesse momento teve um encontro com o personalismo de Martin Buber, grande pensador judeu, que o vinculou ao pensamento de Agostinho, de modo especial em suas Confissões. Depois dos estudos de filosofia, de 1945 a 1947, realizou seus estudos de teologia em Munique, no seminário chamado de Georgianum, fundado em 1494, para candidatos ao sacerdócio de toda a Baviera. Do outono de 1950 a junho de 1951, frequenta o seminário de Freising, preparando-se para a ordenação sacerdotal. Como estudante acompanhou a transição teológica do liberalismo para uma teologia eclesial, bíblica e ecumênica. Perspectivas presentes nos seus professores, mas também em todo o âmbito teológico. Em Munique, dedicou-se ao estudo da exegese, colocando-a como centro do seu trabalho teológico.
Mas os estudos mais decisivos na sua formação teológica se deram com o professor Gottlieb Sogen, profundo conhecedor de filosofia e teologia, que tinha como principal característica partir sempre das fontes, colocando sempre a questão da verdade, com isso, também a questão da atualidade do que era objeto da fé. Destas características podemos compreender o quanto este professor influenciou Ratzinger, uma vez que assume este perfil teológico, recorrer sempre às fontes, centralidade da questão da verdade e atualidade da fé, ou em outras palavras, a fé atualizada pelo pensamento em união com os Santos Padres. No dia 29 de junho de 1951, é ordenado sacerdote em Freising, juntamente com o irmão Georg. A ordenação foi celebrada pelo cardeal Michael Faulhaber. Em julho de 1951, é pároco auxiliar em Munique-Mosach, paróquia São Martinho. Em 1º de agosto de 1951, é vigário em Munique-Bogenhausen, paróquia Preciosíssimo Sangue. De outubro de 1952 ao verão de 1954, é professor no Seminário Sacerdotal de Freising e colaborador em igrejas de Freising. Como professor na Escola Superior de Freising, teve sempre presente, conforme sua confissão, que quando se estuda teologia, não se quer aprender um ofício, mas sim compreender a fé, que dê acesso à verdadeira compreensão da própria vida, do mundo e das pessoas. No ano de 1953, doutorou-se em teologia com a tese O Povo e Casa de Deus na Doutrina da Igreja de Santo Agostinho. Deste estudo da eclesiologia agostiniana, nasce em Ratzinger um profundo interesse pelo estudo da Igreja, sendo um dos temas mais abordados ao longo de sua vida. Seus estudos sobre Agostinho não se resumem numa pesquisa doutoral, mas numa verdadeira adesão ao pensamento deste santo padre, que norteará toda a sua produção teológica. A base filosófica e teológica de Ratzinger é marcadamente agostiniana. Como testemunha no livro Sal da Terra, Ratzinger se apresentou agostiniano, no âmbito da teologia cristã. Segundo ele, Agostinho acreditava para compreender e não porque é absurdo, como se fundamentava Tertuliano no paradoxo. Creio porque é absurdo. Ao fazer esta opção, Ratzinger salienta que, assim como a criação vem da razão e é racional, a fé, por assim dizer, é primeiro a realização da criação e, por isso, a porta para a compreensão. Crer significa, portanto, entrar nessa compreensão e nesse pensamento. 16 Esta questão será decisiva em sua eclesiologia teológica que busca compreender a Igreja a partir de Deus. Ele afirma que desenvolveu sua teologia dialogando com Agostinho, mas também se interessou muito pelo existencialismo de Jaspers e Heidegger e o personalismo no seu conjunto, bem como o niilismo de Nietzsche e o espiritualismo de Bergson. Vale ainda sinalizar seu interesse pela liturgia, sendo profundamente marcado por Romano Guardini. Mas Ratzinger não foi apenas um admirador de Santo Agostinho, devido sua imensa obra intelectual e ministério pastoral, numa época em que tinha que lidar com tantas querelas do Estado e, ao mesmo tempo, com pessoas simples. Mas acima de tudo, se encantou com a vivacidade do seu pensamento. A escolástica tem a sua grandeza, mas é tudo muito impessoal. Precisa-se de algum tempo até compreender e reconhecer a sua tensão interior. Em Santo Agostinho, pelo contrário, o homem apaixonado, que sofre, que interroga, está sempre presente, e cada pessoa pode identificar-se com ele. Passados 4 anos, sob a direção do professor de teologia fundamental Gottlieb Sogen, Ratzinger conseguiu a habilitação para livre docência com seu trabalho intitulado A Teologia da História em São Boaventura. Como ele mesmo relata, em sua autobiografia, a sua livre docência foi um período dramático, mas com grandes resultados, tanto existenciais como acadêmicos. O tema inicial foi escolhido por indicação de seu orientador. Uma vez que tinha realizado doutorado nos padres da Igreja, especialmente Agostinho, devia agora voltar-se para a Idade Média, e naturalmente escolheu Boaventura, assim como sua dissertação tinha tratado de um tema eclesiológico, pensou que agora deveria trabalhar um tema da teologia fundamental, o conceito de revelação. A escolha se deu, sobretudo porque o centro das pesquisas da teologia católica estava na noção de história da salvação, projetando nova luz sobre o conceito de revelação, que na neoescolástica tinha sido por demais limitado à esfera intelectual. Sobre a nova situação, afirma Ratzinger:
Agora a revelação não era mais vista simplesmente como uma comunicação de verdades ao intelecto, mas como o agir histórico de Deus, em que gradativamente se revela a verdade. Desde então, toda a sua obra está permeada da convicção de que Deus atua na história. No início está a confiança em Deus que se revelou. O ser humano enquanto receptor pode assim crer com a Sagrada Escritura, com a tradição e na Igreja. Este conceito dinâmico de revelação é erigido igualmente como princípio fundamental. Revelação é um acontecimento interpessoal entre Deus e o ser humano que chega à verdade pelo encontro pessoal com Jesus Cristo. Na defesa de sua tese de livre docência, aconteceu o evento dramático da sua reprovação pelo famoso professor e teólogo Michael Samals e precisou reelaborar e reapresentar a tese somente com uma parte daquilo que havia escrito, a segunda parte, que abordava o tema da teologia da história em Boaventura, parte que não tinha sofrido críticas de Samals. Ratzinger aborda a história, questão de fundamental importância para a teologia, mostrando que a subdivisão da história em antes e depois de Cristo, que hoje parece expressão insubstituível da consciência histórica cristã, foi desencadeada pelos escritos de Joaquim de Fiore, cuja teoria das três eras, embora rejeitada pela Igreja, foi assumida pela teologia e gerou a interpretação da vinda de Cristo como um ponto de divisão em períodos intra-históricos. No entanto, para Ratzinger, tal divisão do tempo traz sérios problemas, entre eles a visão de que Deus se manifestou em algum período da história, que Deus foi só passado, um passado que já ficou para trás. Mas ao contrário, Deus é contemporâneo, porque Deus não pertence à história, mas a história a Deus. Não existe, portanto, uma era antes da redenção e uma depois, na qual estão redimidos apenas aqueles que vieram depois dele, mas todos participam dos méritos de Cristo. A encarnação, o momento em que Deus se fez homem, não separou a história em dois tempos, mas ao contrário, num mesmo lugar o mundo e Deus se fizeram um. Aqui se revelou o verdadeiro significado da história, na irrupção do mundo para Deus. Tudo o que aconteceu antes e tudo o que aconteceu e vai acontecer depois obtém o seu significado como a inclusão do grande movimento cósmico na deificação, no regresso àquele de quem tudo partiu. A perspectiva histórica estará presente em sua eclesiologia como elemento decisivo. A Igreja é resultado da história de Deus com os homens, é o povo de Deus reunido no corpo de Cristo e guiado no tempo pelo Espírito. A Igreja pertence ao agir histórico salvífico de Deus, portanto não é uma construção dos homens. Desde sempre Deus dispôs-se a reunir o ser humano em seu amor. Deus não dividiu a história numa metade clara e numa metade escura. Não dividiu os seres humanos naqueles que ele redimiu e naqueles que ele esqueceu. Só existe uma história, única, indivisa, que, no seu todo, está marcada pela fraqueza e pela miséria do ser humano, e que está, inteira, sob o amor compassivo de Deus, que a abraça e a suporta para sempre. Concluiu e defendeu sua tese em 1957 e foi nomeado livre docente na Universidade de Munique. No dia 1º de janeiro de 1958 foi nomeado para professor de Teologia Fundamental e Dogmática na Faculdade Filosófico-Teológica de Frisinga. Depois continuou a docência em Bonn, de 1959 a 1963, cujo tema de sua aula inaugural foi o Deus da Fé e o Deus dos Filósofos. Nesta preleção, Ratzinger já sinaliza sua tendência ao diálogo com a filosofia, a relação entre fé e razão, perspectiva que continuará sempre forte, até mesmo durante o ministério petrino, e a característica personalista de sua teologia, sobretudo ao afirmar: religião é vivência, o Deus cristão é vivo e pessoal, mas também a razão é logos. Na Universidade de Bonn foi professor titular de Teologia Fundamental, transferiu-se para Münster, onde lecionou de 1963 a 1966, e em Tubinga, de 1966 a 1969, onde trabalhou com o famoso professor Hans Kung, período em que publicou uma de suas principais obras, Introdução ao Cristianismo, uma compilação de lições universitárias sobre a profissão de fé apostólica. A partir deste ano de 1969 até 1977, passou a ser catedrático de Dogmática e História do Dogma na Universidade de Ratisbona, onde ocupou também o cargo de vice-reitor da universidade. Em 1972, juntamente com Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac e outros, funda a Revista Católica Internacional Comunio. Em 1973 publicou o livro Dogma e Anúncio, uma antologia de ensaios, homilias e meditações, dedicadas à pastoral.
Nesse ínterim, de 1962 a 1965, prestou um contributo ao Concílio Vaticano II, primeiro como consultor teológico do cardeal Joseph Frings, arcebispo de Colônia, depois como peritus, teólogo oficial, do concílio. 25 Segundo o cardeal Dulles, Ratzinger não apenas participou ativamente do concílio como continuou a debatê-lo a partir das muitas questões que surgiram, expressando, num primeiro momento, sua insatisfação com os documentos conciliares. Posteriormente, após as novas redações dos documentos, vê positivamente o resultado, principalmente, das 4 grandes constituições conciliares. O Concílio Vaticano II foi uma coluna que fundamentou sua obra científica. Inicialmente como perito teológico do arcebispo de Colônia, o cardeal Joseph Frings, e mais tarde como perito oficial do concílio, teve grande influência na elaboração dos documentos conciliares. As constituições Lumen Gentium, Dei Verbum e o decreto Ad Gentes contêm sua assinatura. O relatório paralelo aos acontecimentos em Roma enviado à pátria, bem como a recepção e a transmissão do concílio, caracterizam a imagem de um teólogo que tirou dos textos do Vaticano II sua criatividade teológica. Antes de Joseph Ratzinger, em 1977, ser nomeado como arcebispo de Munique e Freising, durante o período que trabalhou nas 5 faculdades alemãs já citadas, desenvolveu sua própria obra teológica, que o faz promotor de uma nova teologia ao lado de Henri de Lubac, Hans Urs von Balthasar, Karl Rahner, Yves Congar, cujas coordenadas são a volta às fontes da Sagrada Escritura, a orientação na linha da patrística e a renovação litúrgica. Ultrapassando o método da neoescolástica, se acentua a forte atuação da revelação na história e com isto o acesso pessoal à pessoa de Jesus de Nazaré, como vem enfatizado continuamente nas 3 obras cristológicas, trilogia publicada já como Papa, Jesus de Nazaré, o que significa um passo adiante e novo na teologia. Vários autores estão de acordo que Ratzinger pertencia ao círculo íntimo dos teólogos cujo pensamento prevaleceu no Vaticano II, mesmo sem a notoriedade de já renomados como Congar, Rahner, Phillips, Daniello. Acolheu, como muitos, os 3 objetivos enumerados pelo Papa João XXIII para o concílio: a renovação da Igreja, a unidade entre os cristãos e o diálogo com o mundo de hoje. No entanto, fez determinadas críticas aos esquemas preparatórios, em grande parte por estarem formulados em termos escolásticos abstratos e inadequados para comunicar-se com o mundo moderno. Ele mesmo se refere a esta questão afirmando que da teologia escolástica, como se tinha fixado, já não era um instrumento para trazer a fé para o diálogo da época. A fé tem de sair dessa couraça, tem também de enfrentar a situação do presente com uma nova linguagem, com uma nova abertura. Os escritos de Ratzinger, referente a estas questões, podem ser divididos em 3 partes: a participação no concílio, seus primeiros comentários sobre os documentos conciliares, e suas reflexões posteriores sobre a recepção do concílio. Fazendo um balanço das primeiras participações e comentários de Ratzinger no Concílio Vaticano II, Santiago Madrigal afirma que existe uma profunda continuidade que preside sua obra e reflexão teológica que se estende até o papado, com um norte bem definido. Colaboradores da verdade. A sua intensa atividade científica levou-o a desempenhar importantes cargos ao serviço da Conferência Episcopal Alemã e na Comissão Teológica Internacional, de modo especial a serviço dos bispos alemães durante o concílio. Em 25 de março de 1977, o Papa Paulo VI nomeou o arcebispo de München e Freising. No dia 28 de maio seguinte, recebeu a sagração episcopal. Foi o primeiro sacerdote diocesano, depois de 80 anos, que assumiu o governo pastoral da grande arquidiocese bávara. Escolheu como lema episcopal: colaboradores da verdade, assim o explicou ele mesmo. Parecia-me, por um lado, ser o elo que juntava minha tarefa anterior à nova incumbência, apesar de todas as diferenças, tratava-se da mesma coisa, seguir a verdade e estar a seu serviço. E já que no mundo de hoje o tema verdade quase sumiu totalmente, já que aparece como algo grande demais para o ser humano, mas por outro lado tudo decai quando não há verdade. Paulo VI criou o cardeal,
com o título presbiteral de Santa Maria da Consolação no Tiburtino, no consistório de 27 de junho de 1977. Em 1978, participou no conclave, celebrado de 25 a 26 de agosto, que elegeu João Paulo I. No mês de outubro desse mesmo ano, participou também no conclave que elegeu João Paulo II. Depois da eleição do Papa João Paulo II, Ratzinger ocupou diversos cargos e foi nomeado para importantes funções na Igreja, relator na 5ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos realizada em 1980, que tinha como tema Missão da Família Cristã no Mundo Contemporâneo, presidente delegado da 6ª Assembleia Geral Ordinária, celebrada em 1983, sobre a reconciliação e a penitência na missão da Igreja, sua principal função, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé e presidente da Pontifícia Comissão Bíblica e da Comissão Teológica Internacional em 25 de novembro de 1981 pelo Papa João Paulo II, cargo que assumiu até o falecimento do Papa polonês em 2005, foi elevado à Ordem dos Bispos, atribuindo-lhe a sede suburbicária de Velletrissigny, em 5 de abril de 1993 pelo Papa João Paulo II, presidente da comissão encarregada da preparação do Catecismo da Igreja Católica, apresentou ao Santo Padre o novo catecismo. Após 6 anos de trabalho, de 1986 a 1992, vice-decano do Colégio Cardinalício realizado pelos cardeais da Ordem dos Bispos, foi eleito decano no dia 30 de novembro de 2002 e com este cargo foi-lhe atribuída também a sede suburbicária de Ostia. Podemos citar ainda, entre muitas outras atividades e cargos, os seguintes: em 1991 torna-se membro da Academia Europeia das Ciências e das Artes. Em 1992 torna-se membro da Académie des Sciences Morales et Politiques do Institut de France, em Paris. Em 1998 dispõe a abertura do arquivo das autoridades do que outrora fora a Inquisição. É nomeado comandante da Legião de Honra do Presidente da República Francesa. Em 1999 Ratzinger assina a Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação entre a Igreja Católica e a União Mundial Luterana, cuja redação ele havia ajudado a acelerar. Em 2000 é publicada a Declaração Dominus Iesus acerca da unicidade e universalidade salvífica de Jesus e a posição particular da Igreja Católica, a partir do dia 13 de novembro de 2000. É membro honorário da Pontifícia Academia das Ciências. Em 2001, Ratzinger reivindica para si na Congregação para a Doutrina da Fé a competência acerca dos abusos de menores da parte de eclesiásticos e colaboradores das autoridades eclesiásticas, e começa a estudar 3.000 casos. Daí brotam normas executivas no Vaticano, 2001, e na Alemanha, 2002. No dia 19 de abril de 2005, foi anunciada a eleição de Joseph Ratzinger como Papa da Igreja. Durante 8 anos exerceu o ministério petrino com intensidade, marcado pelas duras provações do cargo, mas com grande fecundidade. Destaca-se seu ministério como pastor e mestre. Como Papa teólogo, assim chamado, dedicou-se muito às catequeses sobre a Igreja, os santos, a liturgia e oração, a fé e a razão. No dia 11 de fevereiro de 2013 anunciou sua renúncia ao ministério petrino, atribuindo a si o título de Papa Emérito. Suas palavras são de grande significado. Convoquei-vos para este consistório não só por causa das 3 canonizações, mas também para vos comunicar uma decisão de grande importância para a vida da Igreja. Depois de ter examinado repetidamente a minha consciência diante de Deus, cheguei à certeza de que as minhas forças, devido à idade avançada, já não são idôneas para exercer adequadamente o ministério petrino. Estou bem consciente de que este ministério, pela sua essência espiritual, deve ser cumprido não só com as obras e com as palavras, mas também igualmente sofrendo e rezando. Todavia, no mundo de hoje, sujeito a rápidas mudanças e agitado por questões de grande relevância para a vida da fé, para governar a barca de São Pedro e anunciar o Evangelho, é necessário também o vigor quer do corpo quer do espírito, vigor este, que, nos últimos meses, foi diminuindo de tal modo em mim que tenho de reconhecer a minha incapacidade para administrar bem o ministério que me foi confiado. Por isso, bem consciente da gravidade deste ato,
Com plena liberdade, declaro que renuncio ao ministério de bispo de Roma, sucessor de São Pedro, que me foi confiado pela mão dos cardeais em 19 de abril de 2005, pelo que, a partir de 28 de fevereiro de 2013, às 20 horas, a sede de Roma, a sede de São Pedro, ficará vacante e deverá ser convocado, por aqueles a quem tal compete, o conclave para a eleição do novo Sumo Pontífice. Pelo que me diz respeito, nomeadamente no futuro, quero servir de todo o coração, com uma vida consagrada à oração, à Santa Igreja de Deus. Sobre a figura do Papa Emérito, o Papa Francisco, seu sucessor, reconheceu que é uma novidade sem precedentes na história da Igreja, instituída por Bento XVI no ato de sua renúncia. Temos um relacionamento normal, porque, e volto a esta ideia que talvez não agrade a qualquer teólogo, eu não sou teólogo, penso que o Papa Emérito não seja uma exceção, mas, depois de muitos séculos, este é o primeiro emérito. Pensemos antes no que ele disse. Envelheci, não tenho as forças, foi um belo gesto de nobreza e também de humildade e coragem. Penso, há 70 anos, os bispos eméritos também eram uma exceção, não existiam, hoje, os bispos eméritos são uma instituição. Eu penso que Papa Emérito seja já uma instituição. Por quê? Porque se alonga a nossa vida e, a uma certa idade, não há a capacidade de governar bem, porque o corpo se cansa, a saúde talvez ainda seja boa, mas não se tem a capacidade para resolver todos os problemas de um governo como o da Igreja. E eu creio que o Papa Bento XVI tenha feito este gesto que, de fato, institui os Papas Eméritos. Repito, talvez algum teólogo me diga que isto não está certo, mas eu penso assim. Os séculos dirão se é assim ou não, veremos. O Senhor poderá dizer-me, e se um dia o Santo Padre sentir que não consegue continuar? Eu faria o mesmo, faria o mesmo. Rezarei muito, mas faria o mesmo. Ele abriu uma porta que é institucional, não excepcional. Essa porta institucional não é pacífica nem do ponto de vista jurídico e do ponto de vista teológico. Há uma descontinuidade teológica e também jurídica ao instituir-se a figura do Papa Emérito. Isso ainda cabe identificar e justificar, pois nos casos anteriores de renúncia, os papas que renunciaram voltaram ao seu status de cardeal ou religioso. O famoso Celestino V, eleito em 1294, reinou apenas 5 meses e depois de ter abdicado voltou a ser simplesmente o eremita Pietro Morrone. O Papa Gregório XII que, para recompor o cisma do Ocidente, retirou-se do ofício papal no dia 4 de julho de 1415 e, logo em seguida, foi reintegrado ao Sacro Colégio com o título de Cardeal Ângelo Correr. Enquanto isso, Bento XVI permanece como Papa Emérito ou Romano Pontífice Emérito, conservando o título de sua santidade, continua vestindo a veste talar branca, conservando o mesmo brasão de Papa com as chaves de Pedro. No seu discurso final, afirmou ter renunciado ao exercício ativo do ministério, mas no que diz respeito ao ministério petrino, esse é para sempre e não pode ser revogado. Nesse sentido, sua renúncia se aplica somente ao exercício ativo e não ao ministério ou ofício petrino. Por isso, cabe também perguntar que tipo de renúncia foi a de Bento XVI. O Papa Emérito é uma figura inédita na história da Igreja, título e realidade que deverá ser amadurecido pela Igreja, caso semelhante ao dos bispos quando completam 75 anos. Seus cargos na Igreja fizeram diminuir sua produção teológica, no entanto ampliaram sua visão eclesial. Segundo Dulles, a carreira de Ratzinger parece ter afetado sua teologia. Como arcebispo e cardeal, ele teve de assumir, com responsabilidade cada vez maior, a vida pública da Igreja e ganhou a compreensão mais profunda da necessidade de estruturas sacramentais para salvaguardar a unidade da Igreja e sua fidelidade ao Evangelho. No momento atual é difícil fazer uma apreciação sobre a importância duradoura de uma determinada pessoa e de seus pensamentos. Fatores de cunho político, tanto da sociedade como da Igreja, desempenham nisso seu papel, bem como modos de percepção e de avaliação condicionados culturalmente. Mas já podemos falar de um legado deste teólogo e Papa alemão. Ainda é relevante destacar que, no decurso dos anos, embora suas diversas e densas atividades, continuou abundante a série das suas publicações. Merecem destaque as seguintes: Introdução ao Cristianismo, Dogma e Anúncio, Teologia e História, O Novo Povo de Deus, Fé e Futuro, No Princípio Deus criou o céu e a terra,
O livro Entrevista Informe sobre a Fé, 1985, e O Sal da Terra, 1996, Deus Existe, a Igreja e a Nova Europa, entre muitos artigos, publicados de modo especial pela revista Comunio, Conferências e Reflexões Teológicas. 43 por ocasião do seu 70º aniversário, publicou o livro Na Escola da Verdade, onde aparecem ilustrados vários aspectos da sua personalidade e da sua obra por diversos autores. Já como Papa, publicou importantes obras, sua trilogia Jesus de Nazaré e uma coletânea de artigos e conferências, intitulada Fé, Verdade e Tolerância. Recebeu numerosos doutoramentos honoris causa, pelo College of St. Thomas em St. Paul, Minnesota, Estados Unidos, em 1984, pela Universidade Católica de Ixat, em 1987, pela Universidade Católica de Lima, em 1986, pela Universidade Católica de Lublin, em 1988, pela Universidade de Navarra, Pamplona, Espanha, em 1998, pela Livre Universidade Maria Santíssima Assunta, Lunça, Roma, em 1999, pela Faculdade de Teologia da Universidade de Wrocław, Polônia, no ano 2000. No ano 2008, o Papa Bento XVI incumbiu o atual prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, o arcebispo Gerard Ludwig Miller, na época bispo de Regensburg, de 2002 a 2012, de levar a cabo a edição de sua obra completa em 16 volumes. Apenas com a fundação do Instituto do Papa Bento XVI, no mesmo ano, foi possível atender a este desejo. O Instituto é um lugar onde não somente se edita e se cuida da redação por encargo dos editores, mas também é uma entidade de pesquisa que promove o trabalho científico no espírito de Ratzinger. As obras completas de Ratzinger reúnem uma produção teológica surgida em mais de 60 anos. O plano da edição completa foi elaborado em íntimo diálogo com o Papa Bento XVI. Cada volume recebe a autorização do próprio autor, seja na temática de fundo, seja na escolha dos textos. No momento estão saindo edições em polonês, espanhol, italiano, inglês e francês. Cronologicamente podemos sintetizar a atividade teológica de Ratzinger enunciando seus principais temas em cada momento histórico e ministerial, que apresentam seu perfil teológico. Como estudante tem como fontes de sua teologia a Escritura, a liturgia e a Igreja. No seu doutorado e livre docência escolhe como fontes históricas Santo Agostinho e São Boaventura, Eclesiologia e História, respectivamente. No decorrer do concílio se envolve profundamente com duas abordagens, a da revelação, tradição e da eclesiologia, ecumenismo. Como professor, focaliza seu interesse teológico no estudo da dogmática, em especial, de teologia fundamental e história dos dogmas. Como bispo, Ratzinger desenvolveu a sua pregação sobre a teologia da criação e do mistério eucarístico. Já na Congregação da Fé ampliou seu foco de interesse para catequese, cristologia e diálogo interreligioso, refletindo ao mesmo tempo sobre as raízes cristãs da Europa. Como Papa, demonstrou forte preocupação com a verdade, liturgia, eucaristia, sacerdócio, a questão da fé e ampliação do conceito de razão. Até aqui trouxemos à baila dados biográficos e questões teológicas numa perspectiva descritiva e positiva sobre Joseph Ratzinger. Agora investigaremos 3 temas básicos, como que um pano de fundo, de toda a obra ratzingeriana, a partir de uma abordagem sistemática, penetrando em ideias que estão difundidas em toda a sua teologia, o Deus pessoal da fé cristã, a inseparabilidade entre fé e amor e a questão norteadora da busca pela verdade e seu confronto com o relativismo. Num primeiro momento, os temas parecem aleatórios, mas no decorrer do trabalho serão sinalizados como elementos propulsores para a eclesiologia e colegialidade, porque a afirmação de um Deus pessoal implica na fé em um Deus comunhão, relacional. A eclesiologia de comunhão de Ratzinger se sustenta nesta perspectiva da comunhão divina, porque a fé e o amor são, na comunhão, elementos essenciais da unidade e dinamismo que se dá a partir daí na colegialidade episcopal e, por último, a verdade sobre a Igreja e os ministérios nunca poderá ser deturpada, a verdade sobre o que Cristo quis para a sua Igreja e a forma de ministério colegial que desejou através da fundação do Colégio dos Apóstolos não pode ser compreendida somente de acordo com a situação histórica, mas na verdade do Evangelho. Assim,
Os três temas são traços essenciais da teologia de Ratzinger.